Olá a todos, este é o episódio número 8 do Contas Exatas e hoje temos como tema do dia algumas questões relacionadas com a dedução das despesas de educação no IRS. Para que possa deduzir as despesas de educação no IRS, é preciso saber o que pode concretamente incluir na sua declaração. Depois há que ter em conta que são necessários alguns cuidados para que as faturas sejam consideradas corretamente na categoria da educação. A preparação da declaração de IRS deve começar a ser feita no início de cada ano. No caso das despesas de educação, o princípio de cada ano letivo é a altura ideal para garantir mais deduções na declaração no ano seguinte. Assim vejamos. As despesas de educação e formação podem ser deduzidas no IRS em 30%, até ao limite de 800 euros por agregado familiar. Este limite representa um total de despesas de educação no valor de 2.667 euros. Os estudantes inscritos em estabelecimentos de ensino localizados no interior do país ou nas regiões autónomas beneficiam de uma majoração de 10 pontos percentuais sobre as despesas de educação suportadas. Além disso, todas as famílias com estudantes deslocados e a viverem em casas ou quartos arrendados usufruem de um acréscimo na dedução, a qual pode chegar aos 1.000 euros, desde que a diferença face ao limite de 800 euros seja referente a despesas de arrendamento dos estudantes deslocados. No máximo, estas despesas podem representar uma dedução no IRS até 300 euros. Assim sendo, para uma melhor poupança fiscal, convém assegurar-se de algumas regras. Que despesas podem ser deduzidas? A lista de despesas de educação e formação, conforme previsto no artigo 78D do Código do IRS, inclui manuais e livros escolares, refeições em cantinas escolares, rendas de quartos ou casas quando o estudante está deslocado, pagamento de creches, jardins de infância, lactários, escolas, estabelecimentos de ensino e outros serviços de educação, as taxas de inscrição, propinas e mensalidades no ensino superior, incluindo mestrados e doutoramentos, públicos ou privados, desde que estejam integrados no Sistema Nacional de Educação. O ensino de línguas, música, canto ou teatro, as despesas são igualmente dedutíveis, desde que o serviço seja prestado por estabelecimentos de ensino integrados no Sistema Nacional de Educação ou reconhecidos pelos ministérios competentes. Explicações e despesas com AMAs também contam, se comprovadas com uma fatura ou recibo. Contudo, tenham em atenção algumas regras específicas. Apenas são considerados encargos de educação e formação e deduzidos à coleta de IRS aqueles que sejam isentos de IVA ou à taxa mínima de 6%, constem de faturas ou recibos devidamente identificados com o NIF de um membro do agregado familiar e sejam emitidas por entidades abrangidas com CAI ou uma atividade dos seguintes: educação, comércio e retalho de livros, atividades de cuidados para crianças, arrendamento de bens imobiliários, explicadores, formadores, professores e AMAs. E estejam devidamente comunicados no e-Fatura, o site da Autoridade Tributária. As entidades de ensino que não emitam fatura, por estarem dispensadas dessa obrigação, como escolas e universidades públicas, têm de comunicar à AT, no início de cada ano, o montante pago pelo contribuinte no ano anterior, pelo que deve proceder no respectivo site e dentro do respectivo prazo à confirmação e validação das suas faturas de despesas. Assim sendo, desde logo ficam de fora das despesas de educação e formação os gastos com material escolar, lápis, canetas, cadernos, quando comprados em livrarias ou supermercados, porque se forem comprados na livraria da escola, podem ser deduzidos. Material informático e eletrónico, tablets, computadores, impressoras, etc. Instrumentos musicais e outros materiais específicos para determinados cursos. Roupa e calçado para a prática de educação física. Alimentação e refeições fora da escola. Quanto às rendas de estudantes deslocados,
Como referido atrás, nas despesas de educação a incluir no IRS estão contempladas as rendas de estudantes deslocados, que podem ser deduzidas em 30% até ao máximo de 300 euros por ano. Nesta situação, em vez dos habituais 800 euros relativos à educação, os agregados podem deduzir um limite máximo de 1.000 euros, desde que a diferença diga respeito às rendas. Mas para que um estudante possa ser considerado deslocado, há certos requisitos a cumprir. Não pode ter mais de 25 anos e deve frequentar uma escola integrada no Sistema Nacional de Educação, a mais de 50 km da residência permanente do agregado familiar. O contrato de arrendamento ou subarrendamento deve ser feito na qualidade de estudante deslocado e deve também ser emitido um recibo de renda eletrónico ou uma fatura-recibo de renda. Quando o senhorio emite recibos de renda eletrónicos no Portal das Finanças, deve previamente registar o respectivo contrato como habitacional não permanente e depois o contribuinte, com o NIF do estudante, deve no site selecionar o respectivo contrato através da opção Registar estudante deslocado na área relativa ao arrendamento. Depois basta associar essa despesa no e-fatura como despesa de educação. Caso o contrato de arrendamento não seja celebrado em nome do dependente, por este ser menor de idade, no momento da entrega da declaração de IRS será necessário preencher as despesas de educação diretamente no anexo H do modelo 3, com as restantes deduções à coleta. Uma outra situação tem a ver com as despesas de educação no estrangeiro, quando o estudante está deslocado no estrangeiro. As despesas de educação efetuadas no estrangeiro são igualmente consideradas em termos de IRS, desde que sejam inseridas no Portal das Finanças. Para tal, o contribuinte, na opção Registar faturas emitidas no estrangeiro, tem de indicar os dados necessários da fatura ou documento equivalente, como por exemplo o país, o número da fatura, a data de emissão e o valor. Contudo, a autoridade tributária poderá vir a solicitar a apresentação destes comprovativos durante 4 anos, pelo que convém guardá-los ao longo desse período. Esperamos ter contribuído para uma melhor gestão fiscal das suas despesas e por hoje é tudo. Fiquem atentos ao Contas Exatas e enviem as vossas sugestões. Fiquem bem e boas aulas!